Olá, tudo bem? Segunda-feira eu quero falar um pouquinho hoje sobre oração. Algumas pessoas me perguntaram, duas pessoas especificamente, uma pelo Facebook e outra pelo YouTube mesmo, sobre o uso do rosário entre os luteranos. E alguém um pouco antes tinha me perguntado sobre a prática da oração e como era a minha prática de oração e alguma sugestão que eu daria para que essa pessoa tivesse uma vida de oração mais frequente, né? uma prática de oração mais frequente em sua vida. Então eu vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque uma possível recomendação seria faça uso do rosário para orar mais. É uma recomendação possível, mas que eu não faria assim em geral, porque eu mesmo não uso o rosário para fazer oração, né? Eu não uso o rosário luterano. Mas é uma discussão muito curiosa essa do rosário luterano, né? Porque ela tem chegado com bastante força e algumas vezes parece que usam um argumento pró-rosário, né? Como se tratasse de algo muito luterano, né? Como se fosse ser mais luterano usando o rosário. O que não me parece assim exatamente necessário, né? Vocês vão ver que, como de costume, a minha posição vai ser: se isso te faz bem realmente, né, se você consegue observar a sua prática e o uso do rosário é benéfico, faça uso, né? Não há um impedimento, mas também não é algo necessário. Algumas pessoas olham, é até engraçado isso, né, para a imagem pintada do Martin Chemnitz e dizem assim: veja, Martin Chemnitz tem aqui nessa pintura um rosário em sua mão, então é próprio de um luterano ortodoxo usar o rosário, né? É adequado à ortodoxia. Eu acho isso engraçado porque parece que o exemplo de uma pessoa dado por uma pintura parece suficiente como argumento em prol de uma prática, né? Para as pessoas em geral. E não me parece um caminho muito adequado esse. Mas mais curioso ainda é porque há uma discussão, não sei se vocês já viram, né, sobre se realmente é um rosário o que Chemnitz tinha ali, ou mesmo se realmente são contas de oração o que está pintado ali. E alguém disse, e me parece que tem algum sentido, se você observa a extremidade realmente, o que temos ali é uma bolinha vazada, né, uma bolinha com furos, que em inglês eles chamam isso de pomander, que é como que não tem uma palavra em português para isso exatamente, né? Algumas traduções assim eles acabam usando um aportuguesamento, um empréstimo do termo em inglês, né? E escrevendo pomander, que é uma bolinha vazada para se colocar ervas secas, para se colocar flores secas e especiarias, e isso tem uma função que, segundo alguns, seria é, sanitária, para evitar o contágio com a praga. Segundo outros, seria simplesmente para exalar um perfume agradável, num tempo em que as pessoas não cheiravam tão bem assim. Algumas pessoas disseram que houve um uso apotropaico disso, né, para espantar o mal, assim, mas acho que é menor isso, de menor importância, mas provavelmente sanitário e de perfumar, né, o ambiente quando você anda. E que era comum esse tipo de recurso ser seguido de uma corrente, né, uma corrente entre aspas, uma um cordão com contas, né? Não é necessariamente algo religioso, né? De uso religioso. Então eu não sei. E aí, como é que a gente teria para tirar essa dúvida e saber se o que Chemnitz está usando é um rosário ou não, ou uma contas de oração ou não, né? Teríamos que ver se Chemnitz escreveu sobre isso, se ele recomendou o uso desse recurso ou não. Eu não encontrei nada de Chemnitz dizendo isso, né, falando sobre o uso do rosário. Perguntei a um amigo que tem mais vivência com Chemnitz e ele também não encontrou nada, né, não conhece nada. Ele até se lembrou assim, eu acho que tem, mas era um acho que tem, me parece mais pelo o argumento de tantas pessoas a favor do rosário recorrendo a Chemnitz, né, mas eu não encontrei nada e ele também não. E o que os reformadores falaram sobre o rosário? Eles nunca motivaram as pessoas a usarem isso, né? Lutero, que falou muito de oração, não ensinou as pessoas a usarem o rosário.
Tem uma afirmação crítica sobre o rosário na Apologia da Confissão de Augsburgo, que eu posso ler, né, aqui no artigo 27, quando ele fala dos votos monásticos, está falando do que os mosteiros inventaram, e ele fala assim, olha só, cultos ímpios libertam os que vivem em mosteiros, cultos tais como a profanação da missa aplicada por ganho em favor dos mortos, os cultos dos santos, nos quais é dupla a falta, serem os santos postos em lugar de Cristo e serem cultuados impiamente. Assim como os dominicanos inventaram o rosário da Beata Virgem, que é mera batologia, não menos estulta que ímpia, e que alimenta a mais vã confiança. É batologia, essa repetição de palavras sem muito sentido. Não me parece que esse texto aqui possa ser usado para condenar todo o uso de contas de oração, né? Que a partir desse momento em que Melanchthon menciona esse rosário da Beata Virgem, a gente possa dizer, então os luteranos estão confessionalmente proibidos de usar o rosário. Não, eu acho que isso seria um exagero também, né? Não seria sensato. Mas aqui há algo que pode nos servir para quem quer usar o rosário, né? Para fazer uma avaliação do seu uso e para quem já vem usando também. Seria observar se esse uso do rosário não está alimentando a mais vã confiança em si, né? Se ele não se acha melhor do que os outros, mais espiritual do que os outros, por usar o rosário, né? Se isso acontece, eu acho que há um problema. Se não acontece, se você fala assim, e eu conheço pessoas que caminham por esse lado, né? O rosário é bom de ser usado porque ele me dá uma disciplina na oração que eu não tenho se eu não usar. Algumas pessoas vivem essa experiência, né? Se isso é feito com humildade, se isso é feito não como algo imprescindível, mas algo salutar e algo que me ajuda a orar, a ter um hábito de oração, eu não vejo aqui nenhuma condenação a isso, não vejo um problema exatamente. O problema seria esse, né, do que Melanchthon vai chamar de vaidade farisaica. Isso seria um problema, pode acontecer, a gente não precisa fingir que não. Pode acontecer também de a pessoa achar que ela é mais luterana por usar o rosário, o que me parece muito estranho, né? Há quem diga, eu ouvi isso também, que foram os pietistas que eliminaram o uso do rosário, mas eu não vi evidências históricas muito claras disso acontecendo, né? Não vi nada dos pietistas dizendo sobre isso ainda, não encontrei. Se existe, por favor, podem me dizer. Não vi nos reformadores um incentivo à prática, né? Colocando o rosário como algo próprio dos luteranos. Na verdade, eu diria assim, se nós queremos orar como luteranos, não dizendo que não possamos usar um rosário ou contas de oração de alguma forma, né? Mas o principal seria ver o que nós aprendemos sobre oração no período da Reforma, né? O que Lutero nos ensinou no Catecismo Maior sobre oração. E ele ensina isso ao tratar da oração do Pai Nosso, né? Muito simples também seria aprender com Lutero, quando ele escreve para Pedro Barbeiro, né? Pedro o Barbeiro, sobre uma singela forma de orar, né? E essa singela forma de orar não inclui um suporte físico, né? Esse recurso às contas de oração, mas há ali o recurso às Escrituras, né? A palavra de Deus que nos leva à oração. Isso é muito importante entre nós luteranos também, né? Eu acho que sim. E aí, respondendo sobre a minha prática de oração, que é minha prática de oração, e eu não digo que assim, todos deveriam fazer assim. Para algumas pessoas isso deve ser horrível, né? E não deve ser sustentável. Mas para mim, a prática de oração, primeiro, ela é frequente porque, e me parece que para os pastores a oração é mais frequente, não porque sejam mais espirituais, mas porque eles têm contato com muitas necessidades, com muitos motivos de oração, que as pessoas trazem, nem sempre na forma assim, pastor, ore por mim por causa disso, mas porque na conversa a gente percebe motivos de oração para todas as pessoas da comunidade, para a nossa família, para pessoas que não são da comunidade, mas que interagem conosco também.
Então é fácil ter o que dizer a Deus, né? O que pedir. Então para mim é simples, né? Sempre separar um tempo antes do início do meu trabalho aqui, efetivamente, orar pelas pessoas que eu conheço, né? Orar pela situação das pessoas da comunidade, não pessoas que estejam somente em situações difíceis, mas para que elas, no exercício das suas vocações, testemunhem a fé, estejam bem, façam bem ao próximo, que seja uma semana boa, né? Que seja uma semana livre de todo mal. Isso eu coloco em oração em favor das pessoas sempre, né? E isso me traz sempre ao momento de oração, né? E aí, é claro, a palavra de Deus entra porque eu preciso trabalhar com as Escrituras, eu leio as Escrituras e elas também me conduzem à oração. Quando isso não acontece naturalmente, eu recorro a um salmo, a um canto litúrgico, sempre ao Pai Nosso. E aí mais um detalhe, né? Eu tenho um tempo para fazer isso e eu acho isso importante. Não me convence quando as pessoas dizem assim: ah, eu não oro muito, mas eu oro o tempo todo, na verdade. Eu estou fazendo as coisas e orando, conversando com Deus. Jesus nos ensinou a separarmos um tempo para orar, né? Nos ensinou com suas palavras e com seu exemplo, e por isso me parece muito necessário fazer isso. Então, separar um tempo para orar, eu faço isso aqui mesmo, no escritório. Quando eu percebo que a minha mente está muito confusa, muito pouco voltada a se concentrar, né, a esse momento de oração, aí eu separo também, não, além de um tempo, um lugar especial. Eu vou à capela que está aqui ao lado, e ali eu não tenho a vida cotidiana tanto ao meu redor, e eu posso ter um momento de mais concentração. Não que exista algo de mais sagrado lá, não que a presença de Deus esteja mais definitiva, mais clara lá, não por isso, né? Mas por ser um espaço que me conduz a esse momento de oração, até porque é um espaço usado para isso, né? Usado para o culto. Então é isso, né? Eu sugeriria assim, se você quer muito fazer uso das contas de oração, do rosário, faça. Não há uma receita pronta luterana sobre como fazer, até porque esse uso é meio que uma novidade, né? Então, pastores da Escandinávia, pastores dos Estados Unidos estão ensinando às pessoas variações sobre como fazer, que são adaptações, e pensam assim: entendo que você poderia usar essa conta para orar assim, ore o Pai Nosso, agora lembre de versículos tais e tais, medite na morte de Cristo, e depois aqui você faz uma oração com suas petições. Há uma variedade de formas de usar, porque não existe uma tradição muito assentada luterana sobre como fazer isso, né? E isso é mais interessante até, né? Tanto mesmo entre aqueles que fazem uso e que defendem muito o uso do rosário, não encontram uma receita de como fazer na tradição mais antiga, né? Não encontram porque, me parece, não há realmente. O que não impede de ser usado, né? O que não impede de ser usado. Não é porque não é algo exatamente dos tempos bíblicos, não é porque Lutero não usou, supostamente, né? Não é porque Melanchthon não apreciava, que não possa ser bem usado, né? Isso precisa ser dito. Pessoalmente, eu não uso porque não me parece proveitoso para mim, né? E cada um precisa conhecer a si e avaliar a sua situação e o benefício ou risco que cada prática pode trazer. É isso, né, que eu vou dizer. Mas sugiro, né, leiam, se quiserem, o Catecismo Maior de novo, a explicação do Pai Nosso. Leiam, se possível também, uma singela forma de orar, de Lutero para o Pedro Barbeiro. Acho que são caminhos luteranos de pensar a oração também, né? E pensando no luterano mais assentado no que foi desenvolvido e legado pelos reformadores, esse caminho me parece mais seguro. Mas, repito, não estou dizendo que deva ser desincentivada, né, se é que se diz assim, o uso das contas de oração.
Só não sou um entusiasta, né? E acho que todo entusiasmo nesse sentido deva ser cuidado, né? Cuidado justamente para não ir por um lado de fazer comparação e se achar melhor porque faz uso disso e outras pessoas não. É isso, espero ajudar. Grande abraço, bênção de Deus e até a próxima.